Meu nome é Daiane Miranda dos Santos e eu estive na escola professora Maria Rita Lisboa Pereira Santoro e entrevistei a professora de matemática, Shildey Dutra. E pude perceber que a metodologia que ela aplica dentro da sala de aula dela é muito parecida com a de Paulo Freire, porque ela me disse assim que ela tende a cultivar o diálogo com seus alunos, essa relação professor-aluno, porque ela entende que essa relação reflete também no ensino-aprendizagem deles. Ela entende que o que eles vivem fora da escola reflete dentro da sala de aula dela. Ela incentiva os alunos a serem pesquisadores da matéria, da disciplina, a serem mais curiosos, porque o que eles têm dentro da escola é muito pequeno, perto do que eles têm para aprender. Eles têm muito mais para aprender fora da escola, então eles têm que ser mais curiosos, porque assim eles vão se tornar construtores do próprio conhecimento. E ela disse para mim que esse é um dos principais objetivos dela, que ela quer que eles tornem construtores do conhecimento, porque assim eles não vão se limitar a aprender o que está ali dentro da sala de aula. Ela quer mostrar para eles que há muito mais a aprender do que só aquela sala de aula. Meu nome é Isis Aparecida Pires. O título do nosso artigo é Os Saberes de Paulo Freire. Eu vou agora fazer um pequeno resumo sobre o nosso trabalho. Bom, o presente artigo tem como objetivo destacar a importância de Paulo Freire para a educação e como os professores vêm pensando a sua prática pedagógica. Visto que Freire é autor de diversas obras, destacaremos entre elas a Pedagogia da Autonomia, que é de 1997, que aliás foi a sua última obra, onde o autor enfatiza que os professores devem repensar a sua prática pedagógica para que ele consiga então despertar a criticidade no educando. Freire era socioconstrutivista. Ele era totalmente contra a educação bancária e ele criticava muito a ideia de que o ensinar seria apenas o fato de transmitir o conhecimento. E, através de pesquisa realizada, percebemos que os professores ainda se espelham muito em Freire, em suas metodologias e como ele pensava e agia quando o assunto era educação de verdade e de qualidade. Antes de comentarmos a respeito da filosofia educacional de Paulo Freire, precisamos ter conhecimento de aspectos marcantes de sua biografia. Paulo Regulus Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife, capital do Pernambuco. Oriundo de classe média, a Grande Depressão de 1929 e a morte de seu pai fizeram com que Paulo Freire vivenciasse o drama das classes mais desfavorecidas. Posteriormente, apesar de ter se formado em Direito, não atuou na área, tendo lecionado língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz e trabalhado no SESI entre 1947 e 1957. Em 1963, em Angicos, Rio Grande do Norte, alfabetizou 300 pessoas. A partir do respeito da valorização da cultura popular dos alunos, Paulo Freire obteve este êxito e configurou como um dos saberes essenciais ao professor em pedagogia da autonomia. Durante o regime militar foi preso e exilado, e em 1968, no Chile, escreveu Pedagogia do Oprimido. Em 1969, lecionou em Harvard, Estados Unidos. Nos anos seguintes, prestou consultoria na educação de países africanos. Em 1980, ao retornar do exílio, deu aula na Unicamp e na PUC de São Paulo, e posteriormente foi secretário municipal da Educação da cidade de São Paulo. É autor de diversas obras, como Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia, recebedor de vários prêmios, como o Prêmio Unesco da Educação para a Paz e doutor honoris causa por 27 universidades. Para entendermos o socioconstrutivismo de Paulo Freire, primeiro precisamos compreender o construtivismo. Construtivismo, em suma, é a ideia de que o conhecimento não está pronto e acabado, e não é possível dá-lo a alguém, mas o conhecimento é construído a partir da interação com o meio físico e social.
O socioconstrutivismo, por sua vez, além de compartilhar das ideias do construtivismo, ainda eleva a linguagem como ferramenta cultural e não mero auxiliar do pensamento. Percebemos isso no caso de Angicos, quando Paulo Freire alfabetizou os 300 alunos. A filosofia educacional de Freire propunha uma pedagogia da liberdade e da democracia, ao pôr em pé de igualdade educadores e educandos, promovendo a independência intelectual dos educandos e fomentando suas inquietudes como forma de libertá-los das opressões originadas das classes detentoras do poder. Meu nome é Eliabe Fernandes Nogueira. Estarei falando um pouquinho com vocês aqui do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, que foi a base do nosso desenvolvimento do artigo. E desse livro nós escolhemos 10 saberes para ser discutidos e estarei falando de cada um deles brevemente. O primeiro saber é ensinar exige respeito ao saber dos educandos. Esse saber é de fundamental importância porque nós devemos respeitar os saberes já aprendidos pelos nossos educandos para que haja uma boa interação entre professor e aluno. O nosso segundo saber é ensinar exige criticidade. Também de muita importância porque a crítica na prática da docência é de fundamental importância porque através da crítica se faz o conhecimento. O nosso terceiro saber é ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Nós, como professores, não podemos fazer nenhum tipo de discriminação. Devemos aceitar as diferenças dentro de sala de aula, porque dentro de uma sala de aula existem vários tipos de pessoas e muitas diferenças. E nós, como professores, devemos respeitar a cada um. O nosso quarto saber é ensinar exige respeito à autonomia do ser educando. Devemos respeitar os nossos educandos e respeitar a sua autonomia. O nosso quinto saber é ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Nós, como professores, devemos lutar pelos nossos direitos, por melhores condições de salários e melhores condições de serviço. O nosso sexto saber é ensinar exige alegria e esperança. No ato de ensinar, devemos transmitir alegria e esperança, porque muitas das vezes dentro de sala de aula existem alunos que vivem num caos social e nós, professores, devemos mostrar através da educação uma esperança de um futuro melhor. O nosso sétimo saber é ensinar exige comprometimento. Não tem como nós sermos professores sem sermos comprometidos com aquilo que fazemos, porque nós devemos nos entregar ao magistério. O nosso oitavo saber é ensinar exige liberdade e autoridade. Nós, como professores, devemos conciliar a liberdade que devemos dar para os nossos alunos, mas também estar ciente da autoridade que está sobre nós. E o nosso nono saber é ensinar exige saber escutar. Nós, como professores, devemos também escutar os nossos alunos e não só depositar conhecimentos neles. O nosso 10º saber é ensinar exige querer bem os educandos. Nós, como professores, devemos querer bem cada aluno nosso e não ser um professor frio, mas sim ter algum tipo de afeto pelos nossos alunos. E para que a gente venha praticar todos esses saberes citados aqui, que são 10 saberes, devemos, fundamentalmente, a base de todos, é o respeito à autonomia de cada aluno. Então, eu me chamo Patrick. Irei concluir o artigo. A vida e os saberes de Paulo Freire foram um tema deste artigo, que teve como objetivo destacar a importância de cada capítulo do livro Pedagogia da Autonomia. E a essência da autonomia que Paulo Freire desperta em nós através do livro é que cada indivíduo se torne capaz de tomar decisões por conta própria. Porém, não se deve confundir essa autonomia com liberdade condicional. A obra Pedagogia da Autonomia condensa todos os saberes necessários e fundamentais a uma prática educacional coerente com os padrões éticos que regem a nossa sociedade. Vimos através de Paulo Freire que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. É de suma importância que o professor tenha vontade de sempre aprender, ou seja, o professor ele deve ser um eterno pesquisador, pois ensinar é preparar o caminho para a autonomia de quem aprende. Fazendo assim, um cidadão consciente de seus direitos e deveres,
Além disso, devemos ensinar nossos alunos o ato de pensar certo. A autonomia do educador e do educando, elas devem ser percebidas, praticadas e construídas desde sempre, para que então sejamos livres, libertários e não condicionados, ou seja, seres amarrados à ideia dos outros. As melhores formas de desenvolver essa autonomia é o trabalho em conjunto, cooperativo, afetivo e a reciprocidade. Portanto, os saberes de Paulo Freire nos ensinam que devemos nos reconhecer como educadores e seres em construção. Por isso, devemos buscar o melhor para todos, buscarmos sermos coerentes em nossos discursos e também em nossas ações. E assim, estimular nossos alunos a serem cidadãos de verdade, seres eticamente corretos, pesquisadores responsáveis, enfim, seres autônomos.